Queridos irmãos e irmãs, boa noite, boa tarde ou bom dia, vocês que me acompanham pelo meu canal. Eu sou o Padre Marcos dos Santos, da Diocese de Mogi, mas que estou atualmente residindo aqui em Madrid, na Espanha, estudando também. Vamos continuar meditando então o Evangelho que será lido no domingo próximo agora, 24º domingo do tempo comum. Recordando também que hoje eu estou gravando nessa quinta-feira, dia 8 de setembro, a igreja faz memória do nascimento de Nossa Senhora, da natividade de Nossa Senhora. Então a gente sempre tem que lembrar disso, principalmente nós que somos católicos, que dizemos que amamos a Virgem Santíssima, a Mãe de Deus, Nossa Mãe. Algumas datas principais, não só dia 12 de outubro, que é a data de Nossa Senhora Aparecida, porque Nossa Senhora Aparecida é apenas um título da Virgem Maria, dentre vários outros títulos que ela tem, mas como 8 de setembro, que é o dia do seu nascimento, que é o dia da sua natividade, como 15 de agosto, que foi o dia da sua assunção. Mãe de Deus e Nossa Mãe, essa deve ser a nossa grande alegria de católicos. A nossa intercessora é a mesma mãe do nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo que tinha em uma vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, voltar para a casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao empregado: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, e ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos? E quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele novilho cevado? Então o pai disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos este capítulo 15 de Lucas, chamado também o capítulo da misericórdia. É muito interessante porque São Lucas ele abre este capítulo dizendo que os pecadores se aproximavam de Jesus. Então nós temos três cenas, podemos dizer três grupos de personagens aqui. Primeiro, os pecadores que vêm até o próprio Jesus e depois os fariseus, os autores da lei, os escribas, que criticavam a Jesus por acolher os pecadores. E aí Jesus ele conta essa parábola, mas para incentivar os pecadores a confiarem na misericórdia de Deus e para quebrar os corações endurecidos dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, daqueles que estavam circundando e criticando a Jesus. É muito interessante se a gente olhar para a figura dos fariseus. Aqueles homens que, entre aspas, se vangloriavam da sua própria santidade. Por quê? Porque para o judeu religioso, para o judeu racídico, nós estamos falando do grupo desses fariseus, eles reduziam a santidade a meramente preceitos morais. Se nós vamos contar todos os mandamentos, a lei de Deus, desde Gênesis até o último livro da Torá, Deuteronômio, nós temos 613 mandamentos, também chamado mitzvot, em que o judeu religioso teria que cumprir. Então, para o fariseu, a santidade estaria justamente em cumprir todos esses preceitos, o que dava para eles a ilusão de serem santos. E aí a gente vai entender que quando a pessoa cria dentro de si esta ilusão, quando a pessoa tem essa ilusão da autossuficiência, ela não sente necessidade de ter um Salvador. É muito interessante, por exemplo, a gente que é padre escutar confissões, as pessoas quando vão se confessar, elas começam a se justificar antes de se acusar dos seus pecados. Padre, eu não fiz isso, o padre não foi desse jeito, ou a gente escuta loucuras dizendo, padre, eu não tenho pecado. E a Bíblia fala que todos os homens são pecadores, e aquele que diz que não tem pecado, como está em João na sua primeira carta, faz de Deus o mentiroso. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos privados da glória de Deus. E aí a pessoa, ela parte desse princípio, ou mais, quando a gente percebe, principalmente em missa de sétimo dia, que as pessoas entendem que todos nós se salvamos, o que é uma irrealidade, né? Que é uma farsa, que é uma mentira. As pessoas partem do princípio de que vão para o céu. E nós deveríamos partir pelo contrário, de que já estávamos condenados, que estávamos perdidos, e que porque eu estou previamente condenado, previamente perdido, porque eu tenho e sou miserável, necessito de um Salvador que ofereça para mim a sua salvação. E aí nós podemos entrar no grupo desses personagens, dos pecadores, que vão procurar em Jesus esse Salvador, que vão procurar em Jesus a sua misericórdia, porque tanto a justiça quanto a misericórdia, meus irmãos, são dois atributos em Deus que estão em grau superlativo, em grau infinito, e que ao mesmo tempo eles não se anulam. De um lado nós temos a justiça de Deus, e que tem que dar cada um aquilo que lhe é devido. Prêmio aos bons, o castigo aos maus. Tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na proporção da sua desigualdade. E ao mesmo tempo nós temos o Hesed, a misericórdia. O Gevura, esse atributo da justiça, que nós de ocidentais vamos como que pegar lá da mitologia grega, né, a justiça como aquela deusa Têmis com os olhos vedados, porque em tese a justiça é cega, e com uma balança, porque a balança traz a questão da equanimidade, dos valores, do peso igual. E aí nós vamos ter do outro lado o Hesed de Deus, ou seja, a misericórdia. E misericórdia significa o amor frente às nossas misérias. Deus que se compadece
que compadece e sofre conosco, que é solidário conosco nas nossas atitudes. O resto é de Deus, que quando nós vamos no Antigo Testamento, principalmente no profeta Isaías, o profeta Isaías, o melhor Deus, pela pena do profeta, vem dizer: pode uma mulher esquecer do fruto das suas entranhas? Se tal mulher existir, eu, o Senhor, não te esqueceria. E o termo que é usado é o rahamim, que significa o amor uterino, o amor visceral. Deus nos ama com amor uterino, Deus nos ama com amor visceral. Um amor de misericórdia, um amor misericordioso, um amor solidário para cada um de nós. E aí Jesus, para poder incentivar a confiança na misericórdia para os pecadores e para ver se quebranta, se gera solidariedade, compaixão no coração daqueles homens empedernidos, orgulhosos, narcisistas, orgulhosos, soberbos da sua própria santidade e perfeição moral, ele conta 3 parábolas. Então Jesus vem dizer, e aí evidentemente ele está falando de Deus, que um homem, ele tinha 100 ovelhas. Esse homem aqui, justamente o Senhor, é Deus, perdeu uma, deixou as 99 para poder correr atrás daquela única ovelha que se perdeu. Esse homem que é o próprio Jesus, Jesus vai dizer lá em João 10, em outro momento do Evangelho: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que é um mercenário não, quando vê o lobo chegar ele foge. Mas eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem pela minha voz. E eu as conheço pelo nome. E aí Jesus diz que Deus é como aquele homem que tinha 100 moedas. E moedas de valor. E de repente, quando ele perde uma dessas moedas, moedas de prata, acende uma lâmpada, uma mulher que tinha 100 moedas, 10 moedas de prata, e quando perde uma, que é a prata significando a preciosidade de cada um de nós, ela perde uma, ela acende uma lâmpada e vai vasculhando. Então Deus, como essa mulher que vai procurando até encontrar a cada um de nós para nos salvar. Então essas 2 parábolas, seja do homem que perdeu aquela única ovelha, deixou as 99 para poder encontrar aquela única que se perdeu, ou dessa mulher que tinha 10 moedas de prata de valor e acendeu uma lâmpada e foi vasculhar pela casa, varrer a casa minuciosamente até encontrar essa moeda perdida, Jesus coroa tudo na 3ª parábola, que é com a parábola do filho pródigo. Essa parábola também chamada do pai misericordioso, do pai amoroso, porque no centro da parábola não é tanto o filho que se perdeu. O centro da parábola nós temos o próprio Deus, é o Pai. O Pai. E nos diz a parábola de Jesus contando que um homem, e aqui esse homem é a figura do pai, um pai tinha 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo chega para o pai: pai, dá-me a herança, a parte da herança que me toca. É muito interessante nisso, porque para que uma pessoa tenha acesso à herança, aquele que é o proprietário da herança tem que morrer para que o herdeiro tenha acesso à herança. Então não tem muita lógica, se você tem um pai com dinheiro, você poder pegar esses bens enquanto seu pai está vivo. Então nós vemos nessa dinâmica que o filho mais novo, ele no ato de se afastar do pai, ele mata o pai no seu próprio coração. É muito interessante quando nós vamos pegar o texto grego. O termo que é usado aqui é ousia. Ousia do grego significa substância, aquilo que dá substancialidade, aquilo que dá sustentabilidade, aquilo que dá materialidade, aquilo que dá justamente a tangibilidade para alguma coisa. Então nós vemos que ao pedir o que é herança, dá-me a herança, a parte que me toca, ele está pedindo: dá-me, Pai, a substância sua. E ao pedir isso, ele mata o pai dentro do seu coração. E matando o pai dentro do seu coração, ele se mata também. Olha que coisa interessante. Aí a gente vai entender como que é a dinâmica do pecado, meus irmãos, minhas irmãs. Seja como foi a dinâmica do pecado original, seja como é a dinâmica dos nossos pecados pessoais que nós cometemos
com o uso da nossa liberdade, seja o pecado mortal, que mata a graça de Deus na alma, a graça santificante, seja os pecados veniais também. A dinâmica do pecado, mais ou menos essa. Eu vou usar uma analogia, toda comparação, traz em si semelhanças e dessemelhanças, né? Imaginemos, por exemplo, um celular. Enquanto eu estou carregando meu celular conectado à tomada, a energia está permeando o meu celular, não é verdade? Então eu posso usar, imagina se eu tivesse um fio aqui muito longo e usasse meu celular, ele conectado, claro, isso não é recomendado, mas eu teria o meu celular em tempo indefinido, né, de uso por conta que ele está conectado à fonte da energia. Mas à medida que eu desconecto meu celular da tomada, eu vou ficar com a carga que está na bateria. E essa carga é limitada. E aí, à medida que eu vou usando, essa carga vai diminuindo até que chega um momento em que morre o celular. Né? Eu não consigo mais usá-lo, não tenho energia para usar. Da mesma forma também, queridos irmãos, quando nós pecamos, ou melhor, quando nosso pai Adão e Eva pecaram lá no Éden, e mais ainda depois quando nós pecamos com os nossos pecados capitais, os nossos pecados mortais, principalmente, mas de ordem pessoal, nós cortamos a fonte da energia, da vitalidade espiritual que vem do próprio Deus, que é a fonte de toda a vida. E aí a morte entra dentro da nossa vida, seja a morte espiritual, que é a pior, a segunda morte, como nos diz o livro do Apocalipse, seja também a morte física, consequência do pecado, também consequência, né, podemos assim dizer, da limitação da nossa debilidade, da condição humana, de toda a circunstancialidade da nossa condição de homem e de mulher. Então aí Jesus vem contando essa parábola que o filho pediu a herança. E aí ele pegou, era uma grande fortuna. E evidentemente quando nós temos dinheiro, temos, e aqui nós estamos num contexto de antiguidade, muitos amigos, muitos parentes, festa, mulheres. E aí esse rapaz rapidamente dilapidou tudo. E aí Jesus vem nos dizer algo muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que quando ele perdeu tudo, ele caiu em si. E aí ele lembrou da situação como ele vivia na casa do seu pai. Esse jovem caiu numa situação tão lastimável que ele começou a cuidar de porcos. E o porco é um animal impuro para um judeu. E ao começar a cuidar de porcos, ele desejava comer as sobras, as bolotas que os porcos comiam. E o porco é um animal tão impuro que a gente sabe que ele defeca na comida e come as próprias fezes. Olha a situação lastimável que chegou esse jovem. E quando ele se lembrou da situação que ele estava, ele pensou em ir para o seu pai. E assim ele foi, se dirigiu para o seu pai. E nos diz que o pai estava avistando, querendo ver o filho, porque Deus é assim conosco. E ao ver o filho, e o filho havia pensado, como que eu vou pedir perdão para o meu pai, né? Pequei contra Deus, contra ti, não sou digno de que me trates como um dos teus filhos, me põe para ser um dos teus empregados. O pai não deixou nem ele formular o pedido de perdão, o abraçou, o beijou, o cobriu de beijos e disse, traz anel para o meu filho, o anel que significa afiliação, traz sandálias para o meu filho porque estava descalço, a sandália que significa a dignidade, o caminho novo, porque os escravos que andavam descalços, traz uma roupa nova para o meu filho, porque ele vai se vestir, ele está dando uma dignidade, está dando uma condição nova. Sandália, a liberdade. A vida nova, justamente a túnica, a dignidade de filho, o seu anel. E mata um novilho gordo para o seu filho para fazer festa. Então nós temos aqui a cena do filho que se arrepende, do pai que acolhe. Aí entra um outro elemento que é fortuito, furtivo e que nós não comentamos muito, que é o empregado, né? Chega o filho mais velho, escuta a dança, escuta barulho de dança, pergunta por que dessa dança toda? E aí o empregado vai dizer assim, é o teu pai que está fazendo uma festa para o teu irmão que chegou aí e aprontou tudo e o teu pai o acolheu. A gente vê a figura desse empregado que não é tão comentada, mas que é muito interessante como há pessoas que infelizmente são assim de causar divisão, seja no meio que ela está, né?
devemos tomar muito cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, para não emprestarmos nossa língua e nossa boca para Satanás. E aí isso gerou uma revolta. Vendo a situação, escutando o comentário do empregado, gerou uma revolta no coração do filho mais velho. E o filho mais velho chega na porta, o pai convida para entrar e ele diz para ele: mas veja, pai, quantos anos eu trabalho para ti, quantos anos te sou fiel, e o senhor nunca me deu um novilho, um cabrito para festejar com os meus amigos, e esse teu filho, não chama nem de meu irmão, porque quando entra a inveja, quando entra o orgulho no meu coração, eu não consigo visualizar, eu não consigo projetar, eu não consigo reconhecer no outro o meu irmão em Deus, meu irmão de humanidade, meu irmão de igreja. Esse teu filho que gastou tudo com prostitutas, dilapidou seus bens com festas, e você mata novilho gordo para ele. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos de nós também podemos ser? Podemos ser também este filho mais velho, com inveja do filho mais novo. Porque este filho mais velho, percebemos que no fundo, ele também queria ter arriscado sua vida numa aventura de festas, de mulheres, uma aventura desenfreada, e ele não arriscou. Ele ficou lá sendo fiel ao pai, trabalhando ao pai, mas nutrindo uma verdadeira inveja do filho mais novo. E Deus não quer esse tipo de fidelidade, meus irmãos e minhas irmãs. E vem Deus, a figura desse pai, desconcertando tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, dizendo: olha, é verdade, você sempre me foi fiel, mas vem se alegrar comigo. Entra, começa a ver como Deus vê. Você é teu irmão, porque foi criado por mim também. Estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido e foi encontrado. Então entra na alegria de mim, que sou o pai dele, como sou o seu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados pelo Senhor também a nos alegrarmos por aqueles que se convertem. E todos nós temos um pouco do filho mais velho, dessa inveja entranhada, dessa inveja sutil, dessa inveja escondida e envergonhada. Como também temos muito desse filho mais novo. Quem de nós nunca pecou? E às vezes a gente também é esse empregado divisor, esse empregado que cria inimizade e animosidade entre os irmãos. Que possamos ser como o Pai. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.